Olha, eu dirijo o caminhão há mais de 15 anos. Já rodei esse Brasil de ponta a ponta, de madrugada, de dia, com sol, com chuva. Já vi de tudo na estrada. Mas o que aconteceu comigo naquela noite na BR-116, descendo a serra, isso eu nunca vou esquecer. Era uma terça-feira, devia ser umas 2 da manhã. Eu estava voltando de São Paulo para Curitiba, carregado de eletrônicos. Carga pesada, sabe? Aquelas que a gente não pode bobear. A chuva tinha começado lá em cima da serra, daquele jeito fino que vai engrossando aos poucos. Neblina fechada. Visibilidade quase zero. Eu estava descendo devagar, marcha reduzida, quando vi uma silhueta na beira da pista. Uma mulher. Vestido claro, meio esvoaçante com o vento, braço levantado, pedindo carona. Meu primeiro pensamento foi: que loucura é essa? Mulher sozinha, 2 da manhã, no meio da serra. Mas sabe como é? A gente tem mãe, tem irmã, tem filha. Pensei, se fosse alguém da minha família, eu ia querer que alguém parasse. Encostei o caminhão uns metros à frente. Pelo retrovisor, vi ela se aproximando. Andava meio estranho, tipo flutuando. Achei que era impressão minha por causa da neblina. Abri a porta do carona. Ela subiu sem dizer nada. Nem um obrigada, nem um boa noite. Sentou ali, olhando para frente. O cabelo dela estava encharcado, pingando no banco. O vestido também. Mas o estranho é que não tinha cheiro de chuva, sabe? Aquele cheiro de roupa molhada. Não tinha. Para onde a senhora vai? Eu perguntei. Ela não respondeu. Só apontou para frente. Para a estrada. Pensei. Deve estar em choque. Alguma coisa aconteceu. Então segui dirigindo. A chuva ficou mais forte. O limpador mal dava conta. E aquele silêncio dentro da cabine. Pesado demais. Depois de uns 10 minutos, eu tentei de novo. A senhora tá bem? Precisa de ajuda? Quer que eu ligue para alguém? Nada. Ela continuava olhando para frente. Mas aí eu percebi uma coisa. Ela não estava piscando. Nenhuma vez. Os olhos dela, fixos, vidrados no para-brisa. Comecei a suar frio. Mais uns 5 quilômetros e ela levantou o braço de novo. Apontou para a direita. Tinha uma saída ali, uma estradinha de terra que entrava para o mato. Escura, sem placa, sem nada. É aqui que a senhora desce? Ela virou o rosto para mim, devagar. E quando eu olhei para os olhos dela, não tinha nada, só o branco. Branco puro, sem íris, sem pupila. E a boca dela se abriu, mas não saiu voz. Saiu um som, tipo um chiado, um sussurro de rádio fora de sintonia. Eu pisei no freio na hora. O caminhão derrapou um pouco na pista molhada. Meu coração estava saindo pela boca. Quando olhei de novo para o banco do carona, vazio, completamente vazio. Só tinha uma poça d'água. E aquele cheiro de terra molhada, de cemitério. Eu não esperei nem um segundo. Engrenei a marcha e saí dali. Não parei até chegar no posto, uns 30 quilômetros depois. Quando contei para o frentista, ele ficou branco. Você parou para ela? Ele perguntou. Parei. Por quê? Ele me levou até um quadro de avisos na parede do posto. Tinha um recorte de jornal velho, amarelado. A foto de uma mulher. A mesma mulher. Ela tinha morrido ali, naquela estrada de terra, 15 anos atrás. Acidente. O carro dela saiu da pista na chuva e capotou. Ela foi arremessada para fora. Morreu na hora. Desde então, dizem que ela aparece nas noites de chuva, pedindo carona, tentando voltar para casa. Eu nunca mais peguei aquela rota de madrugada.
E nunca mais parei para dar carona, porque agora eu sei. Tem coisas na estrada que não são desse mundo. Vocês já ouviram falar de lugar que existe, mas não existe? Tipo, tá ali, você vê, você entra, mas depois, quando você procura de novo, não acha mais. Pois é, aconteceu comigo. E até hoje eu não sei explicar. Isso foi há uns 3 anos. Eu estava fazendo uma entrega para o interior de Goiás, saindo de Brasília. Rota que eu conhecia bem, já tinha feito umas 20 vezes. Estrada boa, pouco movimento à noite. Tranquila. Era umas 11 da noite quando o ponteiro da reserva acendeu. Eu tinha certeza que dava para chegar no próximo posto, que ficava a uns 40 quilômetros. Mas sabe como é? A gente nunca sabe. Então fiquei de olho. Só que o combustível foi baixando mais rápido que eu esperava. E quando faltavam uns 15 quilômetros para o posto que antes eu conhecia, o motor começou a engasgar. Não, não, não. Eu falei sozinho. Não faz isso comigo, não. Mas não teve jeito. O caminhão morreu. Ali, no meio do nada. Sem sinal de celular. Sem luz de cidade no horizonte. Só o escuro e o silêncio. Eu fiquei ali parado, pensando no que fazer. Ia ter que esperar amanhecer para pedir ajuda, mas aí eu vi uma luz. Lá na frente, do lado direito da pista. Uma luz amarelada, fraca. Peguei a lanterna e fui caminhando. Uns 200 metros depois, eu vi um posto de gasolina. Velho, daqueles antigos, sabe? Bomba mecânica, toldo de lona, placa desbotada, mas estava aberto. Tinha luz acesa lá dentro. Que sorte, eu pensei. Nem sabia que tinha um posto aqui. Entrei. Tinha um frentista sentado atrás do balcão. Homem mais velho, uns 60 anos, boné sujo, camisa xadrez. Ele estava lendo um jornal. Nem levantou a cabeça quando eu entrei. Boa noite, eu disse. Ele só acenou com a cabeça. Meu caminhão pifou ali na pista. Será que o senhor tem como me vender uns litros de diesel? Eu pago o que for. Ele dobrou o jornal devagar. Levantou os olhos para mim. E sabe aquela sensação de que alguém está olhando através de você? Foi isso que eu senti. Tem, ele disse. A voz era rouca, arrastada. Mas aqui a gente só aceita dinheiro velho. Dinheiro velho? Isso, nota antiga, cruzeiro, cruzado, essas coisas. Eu dei uma risada sem graça. O senhor tá brincando, né? Isso aí não vale mais nada faz tempo. Ele não sorriu. Só continuou me encarando. Então você não pode abastecer. Eu comecei a ficar incomodado. Olhei em volta. O posto era estranho demais. Tudo velho, empoeirado. As prateleiras tinham produtos que eu não via há anos. Refrigerante em garrafa de vidro com rótulo antigo, biscoito em lata, cigarro de marca que nem existe mais. E não tinha ninguém, só eu e o frentista. Olha, moço, eu disse, tentando manter a calma. Eu preciso de combustível. Tenho dinheiro, cartão, Pix, o que o senhor aceitar. Ele balançou a cabeça. Aqui não. Eu ia insistir, mas aí eu vi uma coisa que me gelou. Na parede, atrás dele, tinha um calendário, daqueles de folhinha. E a data era de 1987. Eu saí dali andando de costas. Não tirei os olhos do frentista. Ele continuou sentado me olhando, sem piscar, sem se mexer. Quando cheguei na porta, eu corri. Corri de volta para a pista, o coração batendo descontrolado. Quando olhei para trás, o posto tinha sumido. Não tinha luz, não tinha nada.
só escuridão. Eu fiquei ali parado, tentando entender. Peguei a lanterna e voltei para o lugar onde o posto estava. Não tinha nada, só mato. Mato alto, fechado, como se nunca tivesse tido nada ali. Uns 20 minutos depois, passou um caminhão. O cara parou, me deu uma carona até o posto mais próximo. Eu comprei um galão de diesel e voltei para o meu caminhão. No dia seguinte, eu procurei. Voltei naquela estrada de dia, devagar, prestando atenção. Não tinha posto nenhum. Perguntei para outros caminhoneiros. Ninguém conhecia. Mas uma semana depois, eu estava num bar de beira de estrada e ouvi um velho contar uma história. Que antigamente naquela região tinha um posto e que o dono tinha morrido lá dentro, sozinho, de infarto. Isso foi em 1987. Dizem que ele ainda está lá, esperando clientes. Clientes que nunca vão poder pagar. Eu nunca mais passei por aquela estrada à noite. Tem uma coisa que todo caminhoneiro sabe. Quando a neblina fecha, você não anda, você para. Porque na neblina, a gente não vê nada. E o que a gente não vê pode ser qualquer coisa. Mas naquela noite, eu não parei. E foi o maior erro da minha vida. Eu estava subindo a Serra de Santa Catarina, indo para Floripa. Carga de alimentos congelados, prazo apertado. Não podia atrasar. A neblina começou lá pelas 10 da noite. Fina no começo, mas foi engrossando. Em meia hora, eu mal via 5 metros à frente. O certo era encostar e esperar. Mas eu pensei, eu conheço essa estrada. Dá para ir devagar, orgulho de caminhoneiro, sabe? A gente acha que conhece tudo. Eu estava a uns 30 por hora quando vi o menino. Ele estava parado no meio da pista, de costas para mim, quieto. Usava uma roupa clara, tipo pijama, pés descalços. Eu pisei no freio na hora. O caminhão parou a uns 3 metros dele. Buzinei. Ele não se mexeu. Ei, garoto, sai da pista. Eu gritei pela janela. Nada. Desliguei o motor, peguei a lanterna e desci. A neblina estava tão densa que eu mal via o próprio caminhão. Andei até o menino. Ei, tá tudo bem? Cadê seus pais? Ele virou a cabeça, devagar. E quando eu vi o rosto dele, não tinha expressão. Nenhuma. Os olhos eram fundos, escuros. A pele pálida demais. E ele não piscava. Você tá perdido? Eu perguntei, tentando manter a calma. Ele levantou o braço, apontou para frente, para dentro da neblina. Lá, ele disse. A voz era fina, distante, como se viesse de longe. O que tem lá? Eles. Quem? Ele não respondeu, só continuou apontando. Eu comecei a sentir um frio subindo pela espinha. Aquilo não estava certo. Nada estava certo. Vem comigo, garoto. Vou te levar para um lugar seguro. Estendi a mão. Ele olhou para minha mão, depois para mim, e sorriu. Mas não era um sorriso de criança, era errado, largo demais. Os dentes pequenos e afiados. Eu dei um passo para trás. Ele deu um passo para frente. Você não pode ir, ele disse. Por quê? Porque eles estão esperando. Foi aí que eu ouvi. Sussurros vinham de todos os lados da neblina. Vozes baixas, murmurando coisas que eu não conseguia entender. E sombras. Sombras se movendo ao redor. Eu corri de volta para o caminhão. Entrei. Tranquei as portas, liguei o motor. Olhei pelo para-brisa. O menino continuava ali,
parado, me olhando. E atrás dele tinha mais crianças, todas iguais, todas paradas, todas me olhando. Eu acelerei, passei direto por eles, senti o caminhão balançar, como se tivesse passado por cima de algo. Mas quando olhei no retrovisor, não tinha nada, só neblina. Dirigi sem parar até sair da serra. Quando a neblina clareou, eu encostei e vomitei. Fiquei ali, tremendo, por quase 1 hora. Dias depois, eu pesquisei. Descobri que naquela serra, há muito tempo, tinha um orfanato. Pegou fogo numa noite de neblina. Morreram 17 crianças, todas queimadas vivas. Dizem que elas ainda estão lá, presas na neblina, procurando alguém para levá-las embora. Eu nunca mais subi aquela serra à noite. E quando a neblina fecha, eu paro. Sempre. Quem dirige caminhão sabe. O rádio é nosso companheiro. Música, notícia, conversa com outros motoristas no PX é o que mantém a gente acordado nas madrugadas. Mas tem vezes que a gente capta coisas que não deveria. Isso aconteceu comigo faz uns 2 anos. Eu estava voltando de Mato Grosso para São Paulo, carregado de soja. Viagem longa, 3 dias na estrada. Era a última noite. Eu estava cansado, mas animado porque no dia seguinte ia ver minha família. Devia ser umas 3 da manhã, estrada vazia, céu limpo, lua cheia. Eu estava ouvindo uma rádio de música sertaneja quando ela começou a chiar, mexi no dial, tentando achar o sinal de novo. Mas aí eu ouvi uma voz. Alô? Alô? Alguém me ouve? Era uma voz de mulher, baixa, trêmula. Assustada. Achei que era alguém no PX. Peguei o microfone. Alô, tô ouvindo. Qual o problema? Silêncio, só estática. Depois, socorro, por favor, me ajuda. O tom dela me arrepiou. Tinha desespero ali, medo real. Calma, moça. Onde você tá? O que aconteceu? Eu não sei. Tá escuro. Tô presa. Presa onde? Você tá num carro? Sofreu um acidente? Ele me trancou aqui. Não consigo sair. Por favor, me ajuda. Meu coração disparou. Aquilo era sério. Alguém estava em perigo. Tá bem, tá bem. Fica calma. Você sabe onde você tá? Que estrada, que cidade? Não sei. Não vejo nada. Só escuro e frio. Muito frio. Eu olhei em volta. Estrada vazia. Nenhum carro, nenhuma luz. Nada. Você consegue ouvir alguma coisa? Barulho de carro, de estrada? Não, só silêncio. E ele tá voltando. Quem? Quem tá voltando? O homem, ele vai me machucar de novo. Por favor, me tira daqui. A voz dela começou a ficar distorcida, misturada com a estática. Eu aumentei o volume. Moça, me ouve, fala comigo. E aí eu ouvi outra voz. Uma voz de homem, grave, fria. Ela não pode falar agora. Eu gelei. Quem é você? Eu perguntei. Risada. Uma risada baixa, arrastada. Você não devia ter atendido. O rádio apagou. Completamente. Nem estática. Nada. Eu fiquei ali, segurando o microfone, suando frio. Tentei ligar o rádio de novo. Nada. Morto. Dirigi o resto da noite em silêncio. Sem música, sem nada. Só o barulho do motor e meus pensamentos. Quando cheguei em casa, eu contei para minha esposa.
Ela achou que eu estava cansado, que tinha imaginado, mas eu sabia que não. Levei o rádio num técnico. Ele disse que estava tudo normal, funcionando perfeitamente. Mas quando ele ligou, tinha uma coisa estranha, uma gravação presa na memória do aparelho. Era a voz dela, da mulher. Socorro, por favor, me ajuda. E depois, a voz do homem. Ela não pode falar agora. O técnico ficou branco. Apagou a gravação na hora. Disse que era melhor eu trocar de rádio. E foi o que eu fiz. Mas às vezes, de madrugada, quando a estrada tá vazia e o silêncio é pesado demais, eu ainda ouço, bem baixinho, vindo de algum lugar. Socorro, por favor, me ajuda. E eu nunca sei se é real ou se tá só na minha cabeça. Essa eu quase não conto. Porque até hoje eu não sei se foi real ou se eu estava tão cansado que minha cabeça pregou uma peça, mas aconteceu. E mudou o jeito que eu vejo a estrada. Era uma sexta-feira. Eu estava voltando de uma entrega em Cuiabá, descendo para Goiânia. Viagem longa, estrada boa, mas cansativa. Eu já estava há quase 12 horas no volante. Devia ter parado, descansado. Mas sabe como é? A gente quer chegar logo. Era uma meia-noite quando eu vi ele pela primeira vez. Um caminhão, velho, daqueles modelos antigos, anos 70, 80, carroceria de madeira, pintura desbotada. Ele estava uns 200 metros à frente, na mesma velocidade que eu. Achei estranho porque a estrada estava vazia. Fazia quase uma hora que eu não via outro veículo. E de repente, do nada, aparece esse caminhão. Mas tudo bem. Estrada é de todo mundo, né? Continuei atrás dele. Só que ele não mudava de velocidade. Sempre a mesma distância de mim. Eu acelerava, ele acelerava. Eu diminuía, ele diminuía. Comecei a achar esquisito. Tentei ultrapassar. A pista estava livre. Acelerei, mudei de faixa. Mas quando eu estava quase lado a lado com ele, ele acelerou também e ficou na minha frente de novo. Que palhaçada é essa? Eu pensei. Tentei de novo. Mesma coisa. Ele não deixava eu passar. Aí eu comecei a ficar irritado. Dei uma piscada de farol alto. Nada. Buzinei. Nada. O caminhão continuava ali na minha frente, me bloqueando. Foi aí que eu percebi uma coisa. Ele não tinha placa. E as lanternas traseiras estavam apagadas. Completamente apagadas. Como é que eu tô vendo esse caminhão, então? Eu pensei. E era verdade. A estrada estava escura, sem iluminação. Só meus faróis. Mas eu via o caminhão perfeitamente, como se ele brilhasse. Uma luz fraca, azulada. O medo começou a subir, aquilo não estava certo. Eu diminuí a velocidade, bem devagar. Pensei. Vou deixar ele ir embora. Mas ele diminuiu também. Sempre na minha frente, sempre na mesma distância. Parei o caminhão, completamente. No acostamento, desliguei o motor. Fiquei ali, esperando ele sumir, mas ele parou também, uns 50 metros à frente. Parado, esperando. Eu fiquei ali, dentro da cabine, olhando para ele, meu coração batendo forte, suor escorrendo. 5 minutos, 10 minutos. Ele não se mexia. Aí a porta do motorista se abriu, devagar, e alguém desceu. Era um homem, ou parecia um homem, alto, magro, usava um macacão escuro. Mas eu não via o rosto, só a silhueta. Ele começou a andar, na minha direção. Eu liguei o motor na hora.
Engrenei a marcha, acelerei. Passei direto por ele, pela faixa da esquerda. Não olhei, não quis olhar. Quando passei pelo caminhão dele, eu senti um frio. Um frio que atravessou a cabine inteira, como se eu tivesse entrado numa geladeira. E eu ouvi uma voz, bem baixinho, sussurrando no meu ouvido. Você não devia estar aqui. Eu acelerei até o caminhão tremer. Não olhei para o retrovisor. Não quis saber se ele estava me seguindo, só dirigi. Dirigi até ver luzes, até ver gente, até sentir que eu estava de volta ao mundo real. Parei num posto. Desci. Minhas pernas estavam bambas. Fui até o banheiro, joguei água no rosto, fiquei ali, respirando fundo, tentando me acalmar. Quando voltei para o caminhão, eu olhei a traseira. Tinha uma marca de mão. Na carroceria, grande, suja, como se alguém tivesse segurado ali, mas não era sujeira comum. Era cinza. Cinza de algo queimado. Eu limpei. Limpei tudo. E nunca mais falei disso. Até hoje, porque tem coisas na estrada que a gente não entende. Coisas que não deveriam existir, mas existem. E elas estão lá, esperando, sempre esperando. Por isso eu digo, se você tá na estrada, de madrugada, e ver um caminhão velho, sem placa, sem luz, não siga ele. Não tente ultrapassar. E se ele parar, não espere para ver quem vai descer.